Olá, vamos começando mais um AlphaCast, agora com a edição especial sobre negócios. E nós estamos aqui hoje com um super time, composto por coordenadores e professores das áreas de negócios, dos cursos de negócios aqui da Unialfa. Quem está aqui com a gente hoje é o Jean Pablo, que é economista, mestre em planejamento e desenvolvimento territorial. O Jean pode se apresentar um pouquinho mais depois. O Diego Jacob também, nosso professor, que também é administrador e também PhD em marketing. Isso mesmo, Diego? Isso mesmo. E o Jean Martins, que é o nosso coordenador titular da área de negócios, que é administrador, contador e doutor em administração, além de algumas outras coisas também. Vocês podem depois, se quiserem contar um pouquinho mais sobre vocês. Mas, para a gente começar, eu já queria jogar uma questão aqui no ar. A gente ouve muito falar sobre, enfim, uma série de questões ligadas à economia, está muito presente na mídia, né? Então, eu acho que isso faz com que as pessoas acabem pensando um pouco mais sobre esse tema. E nós ouvimos muito falar de uma tal de taxa Selic, né? Vira e mexe, todo dia no telejornal aparece alguma coisa sobre esse tema. E aí eu já vou jogar essa pergunta para o Jean. Jean Pablo, como é que a taxa Selic interfere na nossa vida? Olá, Josi, boa tarde. Boa tarde aos meus nobres amigos aí da mesa. A taxa Selic, basicamente, ela é a taxa de juros da economia. Quanto o Estado, o governo, vai pagar para os investidores investirem no Brasil. Ela funciona da seguinte maneira. Você tem vários títulos que são atrelados à taxa Selic. Então, que são os títulos do Tesouro, por exemplo. Então, vamos supor que você tem R$100 mil a investir. A taxa Selic está 13% ao ano. Você sabe que vai investir R$100 mil, daí um ano você vai receber os R$100 mil mais 13%. É um investimento considerado um dos mais seguros e tem no mercado. E a rentabilidade dele, ela faz uma variação de quanto o governo quanto faz ela valer, né, a taxa Selic. Então, o Copom se reúne de 2 em 2 meses e define quanto será essa taxa Selic para o próximo ano, para o próximo período. Ela é determinante na economia do país. Então, acontece, Josi, se ela sobe, a taxa Selic sobe, significa que os produtos vão ter um custo a mais no financiamento dele. Então, os produtos vão ficar mais caros na economia. Se ela diminui, os produtos ficam mais baratos. E o governo utiliza ela para... a gente fala na economia, ela é o remédio para a inflação. Então, é o seguinte, a inflação está aumentando, está saindo ali dos parâmetros que o governo predetermina. A taxa Selic ele usa como um remédio para acontecer essa inflação. Ela funciona da seguinte maneira. A inflação está subindo muito, o governo vai lá, aumenta a taxa Selic. Ele aumentando a taxa Selic, o consumo vai diminuir. O consumo diminuindo, o dinheiro para de circular. O dinheiro parando de circular, as pessoas param de comprar. Elas param de comprar, o preço volta às tendências normais de antes desse aumento da inflação. E aí eu vou te interromper um pouquinho para falar. Essa história aí que a gente está vendo na mídia de uma sugestão aí de parar de consumir alguns produtos, isso faz sentido? Faz sentido e não faz. Imagina dessa maneira aí, para quem tá escutando a gente, né, explicando aí. Tudo na vida existe leis naturais, né? E uma das leis naturais mais importantes que tem é a oferta e a demanda. Isso significa o seguinte: quanto mais existe um produto abundante no mercado, mais barato ele vai ser. A gente usa nas aulas de economia o exemplo da areia e do diamante. Por que a areia é barata? A areia tem muita. E diamante, ele é caro, porque tem poucos. Se invertesse essa proporcionalidade, tivesse mais diamante do que areia, o preço também invertiria, né? A areia ia ser mais cara do que o diamante. E o presidente quis dizer é o seguinte: se os produtos estão caros, você pode optar por produtos substitutivos ou não comprar. Pela lei simples da oferta e da demanda, faz sentido. O que não faz sentido é o seguinte: você defender uma parcela da população dando esse exemplo, só esse mesmo exemplo vai condenar
a indústria do país. Essas pessoas não comprar, qual é a única razão da produção? É o consumo. Se as pessoas não consumir, a gente vai entrar em recessão. Recessão leva a desemprego. Desemprego, as pessoas perdem a renda. As pessoas perdendo a renda, aí sim não vai ter para vender mesmo. Só para dar um parâmetro, usando exemplos de outros governos. E quando eu falo outros governos, eu quero dizer governos populistas, tá? Governos menos populistas, se o preço está alto, ele diminui impostos para o consumo continuar o mesmo. Outros governos, se o preço está alto, ele estimula aquele mercado para o preço diminuir. Em toda a história da economia, eu só vi um governo falar para a gente deixar de consumir. E aconteceu essa semana. Isso. Entendeu? Então, para a gente da economia é uma informação nova. A gente tem que estudar muito ainda isso. E aí, pessoal, só pegando esse gancho de Selic, né? Então, Josi e demais colegas, né? Então, primeiramente aí, boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, né? Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse podcast. Mas como que a Selic atinge nós da comunicação? Também é estranho, né? Porque fala Selic, não, então só atinge a economia. E a gente que está ali da comunicação? Primeira coisa que acontece nas organizações, independente do seu tamanho, é o quê? O corte de investimento ou a diminuição do investimento, né, dentro da comunicação. E aí, a gente agora vai ter que trabalhar com menos recursos, porque eu tenho que continuar vendendo. E como a fala do nosso presidente foi para diminuir o consumo, isso respinga no nosso colo mais uma vez. E aí nós, enquanto estrategista, né, de marketing, gerente, gestor, líder, enfim, temos que criar novas estratégias, essas estratégias bem mais assertivas. E aqui eu posso listar. Então, por exemplo, vamos pegar aí o café também que está na moda, né, que aumentou 50%. Se eu sou uma pessoa que consome café 5 vezes no dia, provavelmente eu não vou conseguir diminuir a quantidade de café. Então, qual uma alternativa? Trocar de marca. Sair de uma marca, às vezes, prêmio, para uma marca popular. Ou eu, enquanto indústria que vendo o prêmio, passo a ampliar o meu mix de produto. Então, além de oferecer no mercado o produto prêmio, eu ofereço um produto popular. Ou, dependendo, estimular a experiência, né, daquele cliente consumindo aquele produto. Porque quando eu tenho uma experiência, provavelmente eu não troco. Abro mão de outras compras, de outros produtos, independente se ele é produto de luxo ou bem de consumo, para manter aquela experiência, aquela fidelidade de marca, que é tão difícil a gente manter essa fidelidade. O professor Diego falou, a gente chama na economia, chama curva de possibilidade de produção. É o famoso CPP. Seguinte, você tem uma empresa, ela produz 2 produtos. Então, ela produz lá... Eu não vou pegar café prêmio e o normal, não, para dar um exemplo mais abrangente. Ela produz café e ela produz chamate. Na economia, inclusive vocês têm interesse em fazer economia aí, presta atenção na minha fala, a gente abrange muitas coisas aí, a gente vai falar disso no final. Mas na economia tudo é planejado. Então, se a empresa ela vai produzir café e chá, ela sabe exatamente ali quanto que vai ter de lucro o café e o chá. Porque nada é ilimitado. A empresa ela vai ter uma possibilidade máxima de produção. Quando ela faz essa curva de possibilidade de produção, ela vai definir o seguinte: o ideal para a minha empresa é produzir 70% de café e 30% de chá, de chamate. Se eu produzir 40% de chamate e 60% de café, eu vou estar tomando prejuízo. Então, tudo isso é muito bem pensado. Então, o professor Diego falou, é uma coisa assim, na economia, e é o plano básico nas produções, define inclusive o preço. Se a empresa tomar essa decisão de fazer o professor Diego sugeriu, a possibilidade da lucratividade dela inverter para mais, aproveitando esse momento, porque a gente costuma brincar e a gente ganha dinheiro nas externalidades. Uma coisa é difícil, aquela pessoa e tem o profissional de ponta e tem ali uma decisão rápida e assertiva, ele consegue mudar a produção dele e fazer uma coisa, seria uma tragédia, virar recurso, virar ativo para a empresa dele. E ótimo, bem pontuado, que inclusive até no marketing a gente fala, né, questão de produtos substitutos. Então, às vezes eu vendo café e aí eu passo a criar mais um produto, né? Então, vou vender chá também. Então, amplio o market share dela. Agora, puxando para a taxa Selic ainda, a gente precisa entender, e aqui na Unialfa a gente tem aulas sobre isso, né? Finanças corporativas, por exemplo, que quando um administrador financeiro
ele pega uma taxa Selic alta, ou seja, o juros se torna mais caro. Como é que o empresário ele vai gerar emprego e renda sabendo que a taxa está alta? Porque quando ele vai fazer lá o custo de capital dele, se ele for usar o terceiro ou próprio, mas se ele usar os dois, o WACC, ele pode estar prejudicando, porque o desempenho operacional dele, da empresa dele, tem que ser muito alto, ou seja, ele tem que vender bem. Como é que eu vou pegar dinheiro emprestado ao banco para financiar máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, para gerar emprego e renda, sabendo que eu não tenho consumo? Por quê? Porque a inflação está alta, o governo aumentou a taxa. Então, o administrador financeiro, nesse sentido, ele tem que ter uma habilidade muito grande. Como é que você vai captar esses recursos aqui, ó? Principalmente de longo prazo, porque senão você compromete o quê? A capacidade de pagamento. E aí, a estratégia mercadológica, como o Diego falou, ela tem que ser muito assertiva. A comunicação com o seu público-alvo tem que ser muito bem desenhado e delineado pela equipe de marketing. Porque senão você vai gastar, né? Gastar o recurso que gastar o recurso que não tem, e aí vai prejudicar toda a operação da empresa. E olha a complexidade, e a Unialfa ela traz isso para você que está nos assistindo. A complexidade que a gente tem de cursos, né, de graduação, que pode te inflar você de conhecimento, né? Tem administração, tem a comunicação, tem economia, né? Tem contabilidade, tudo isso para te respaldar, criar estratégias assertivas. O administrador tem que ter essa capacidade, né? Que ele vê economia, ele vê contabilidade, ele vê marketing, ele vê finanças. Ele tem que ter essa capacidade de entender o cenário, né? Seja macroeconômico, microeconômico, e entender como é que o mercado está para tomar decisões mais assertivas. A função nosso do administrador hoje é o quê? Tomar decisões. Ele sai comprar, como um papel vender, de gestor, desligar, né? ou não, contratar ou não, investir ou não, que recurso pegar, se é de longo prazo, se é de curto prazo, e qual tempo, se eu tenho carência ou não. E ir atrás de taxas no mercado, cada vez mais competitiva, né? E porque como é que fica essa questão aqui, inclusive falando de taxas, agora falando de uma outra, né? A gente está vendo de novo também na mídia toda essa questão do novo governo dos Estados Unidos e como isso tem sido, tem mudado muito, né, para vários países aí que estão começando a sofrer com algumas taxações. E aqui no Brasil, justamente, a gente tem essa questão dessa indústria siderúrgica sendo taxada, né? Então, o aço brasileiro agora, né, tá na mídia aí já desde, acho que dos últimos dias, essa taxação de 25%. Primeiro, como é que as empresas lidam com isso, com esses fatores justamente, né, externos, e como que isso reflete justamente para o consumidor também, né, final? Como que... Existe uma coisa na economia que chama o paradoxo da parcimônia. É um nome difícil, mas é o seguinte, é o paradoxo de você esperar, de ter paciência. A gente vê no noticiário isso sendo um efeito bastante ruim, esses 25% da taxação do aço brasileiro, o mundo ele é globalizado. E o mundo ele entende o seguinte, o Brasil menos tem autoridade para falar, porque nós somos um dos países mais protecionistas do mundo. Então, estão taxando a gente a 25%, mas a gente, por exemplo, tem taxação de outros países de 100%. Esse paradoxo da parcimônia, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, a gente perdeu o mercado. A gente exporta para os Estados Unidos, se eu não me engano, 18% da produção nacional para os Estados Unidos. Não tem o que fazer. O nosso aço vai sair mais caro lá, vai ficar o mais barato deles lá. A gente só vai poder vender na escassez, né, quando eles não tiver do deles lá mesmo, aí eles vão vir atrás da gente, e isso é uma oportunidade para a gente abra o nosso mercado para outros países, para outro mercado. Então não tem como vender lá, o mundo globalizado, a gente vai ter que procurar vender ou para outros lugares, ou nas melhores das hipóteses, baixar o preço para vender internamente. Aí o aço nosso pode até baixar isso. Lembra quando teve uma suspeita de febre aftosa na carne e parou de importar? O quanto ela ficou mais barata para a gente? Eles têm que vender, não está vendendo lá, vai vender internamente. Então, pode ser uma oportunidade para a gente isso também. Ou procurar outros mercados, ou baixar o preço internamente. E aí, dentro da nossa área da administração, não só da comunicação, é o que a gente faz da análise SWOT. A gente tem que analisar aí os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e ameaças. Então, nesse caso, foi uma ameaça. Mas e eu, enquanto empresa, estou preparado? Quais são os meus pontos fortes para lidar com essa situação? Porque aí você consegue inibir. E aí, às vezes, eu falo, vou
centralizar as minhas energias agora para o meu mercado interno. Às vezes é até interessante. Ou não, vou criar novos olhares, novas oportunidades para o mercado externo, que às vezes não seja somente Estados Unidos. Às vezes eu tenho aqui Argentina, Paraguai, que está aqui do meu lado, às vezes eu tenho uma negociação, às vezes até melhor. Que não seja melhor, mas que não me traz um custo exorbitante ou um prejuízo, né? Então, essa necessidade da gente ter aí ferramentas gerenciais sempre às nossas mãos para a gente lidar com esses gaps que fogem da nossa alçada às vezes. E aí, quem cursa administração, por exemplo, como o Diego falou, né, a gente vê planejamento estratégico, né? A gente vê plano de marketing, por exemplo, também. Quando eu digo falar sobre análise SWOT, porque quem gerencia, né, quem vai ser administrador, ele tem que saber muito bem usar essa ferramenta, porque você vai olhar para dentro de casa e vai dizer, cara, o que é que eu tenho de ponto forte e tenho de ponto fraco, como o Diego colocou, né? Se as oportunidades que tem aí, eu posso atingir esse mercado? Posso ganhar um mercado a mais? No caso aqui, como for uma ameaça. Então, como é que eu posso diminuir esse impacto? Então, ter esse planejamento estratégico bem definido para médio e longo prazo é importantíssimo para as empresas. Porque a rentabilidade, os acionistas, os proprietários, quer lá no finalzinho o ROI e o ROE. Ter rentabilidade. Todo negócio hoje tem que ter rentabilidade, senão não é viável. Porque eu vou manter uma operação É o que eu costumo brincar, né? Então eu vou trabalhar, pagar para trabalhar. Pagar para trabalhar? Não existe. Então, assim, todas as nossas decisões que envolvem a administração, né, a parte de contabilidade também, que é essencial nesse sentido, porque a gente precisa saber os investimentos, calcular os custos, né? E aqui na Unialfa, olha, você que está assistindo a gente aqui, na Unialfa aqui, nós temos o curso de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, marketing, finanças, recursos humanos, então vem para cá. E além, às vezes já é graduado, quer fazer uma outra graduação ou quer fazer uma pós-graduação. E aí só reforçar a importância dessas ferramentas gerenciais que vai muito além que a análise SWOT. A gente tem um benchmark, tem matriz BCG, a força de Porter. Matriz GE, força de Porter. E a gente desenvolve isso no curso. E não é tão simplista assim, do jeito que a gente está falando. A gente está num ambiente acadêmico, mas quando a gente pega essas externalidades e coloca para fora, é bem mais difícil, complicado. Por exemplo, a gente vai consumir o próprio aço e vai deixar de ser importado. Tranquilo. Só a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso governo, ele tem uma coisa chamada tesouro, ele tem que ter reserva internacional. E essa reserva internacional, ela vem de onde? Dos produtos e a gente importa, né? E vai entrar, e a gente exporta, a gente vai mandar para fora, recebe em dólar, e o Banco Central transforma o dólar em real, paga para o produtor em real, mas o dólar fica lá para a gente ter uma reserva. Então, por isso que ciência econômica é tão mágico. Você não vai estudar ali somente um fato, você vai estudar todas as abrangências que esse fato pode trazer. Imagina as reservas internacionais do país diminuindo, porque a gente deixou de exportar uns produtos, e se tiver uma crise internacional, e nem foi a de 2008, a de 2012, a gente não tiver dólar o suficiente para comparar a recessão e pode vir a mais. Então, no nosso curso de ciência econômica, a gente estuda desde mercado de produção simples, ali na microeconomia, como as relações internacionais econômicas. Então, é um leque ali de aprendizado. Se você optar por estudar com a gente aí, você vai fazer parte desse seleto hall aí de pessoas e vai dominar todas essas matérias assim, com uma certa facilidade. É o que a gente espera, né? A gente tenta mostrar para os alunos. Isso é verdade. Exato. E falando dessa questão de mercado internacional, você jogou essa palavra, eu já vou até puxar aqui para uma questão que eu estou bastante curiosa. A gente viu nos últimos meses aí, nos últimos anos, mas principalmente nos últimos meses, uma mudança. Por exemplo, ir para a Argentina estava muito barato para o brasileiro. Hoje não está. Hoje você vê os brasileiros dizendo que está caro agora. E você vê o movimento contrário agora, os argentinos vindo para o Brasil. Eu vi uma matéria dizendo, acho que de uma loja aí, mais ou menos na fronteira, que todo dia, basicamente, o estoque dela acaba, por conta dos argentinos que vêm comprar. Por que isso acontece? Tem a ver com as políticas do Milei? É uma outra coisa que já está acontecendo por conta, talvez, de um cenário externo? A relação que tem disso é o seguinte, as moedas, elas têm valores. E esses valores, elas são baseadas no seu país. Então, por exemplo,
eu vou poder falar e o real vale tantos reais. Não tem como. Eu posso falar e o peso vale tantos pesos. Então, o que acontece? Essas moedas, elas são convertidas no dólar. Então, quando uma moeda desvaloriza perante ao dólar e a outra valoriza, significa essa valorizou tem mais peso. Como era antigamente? Antigamente, o peso a gente não estava valendo nada. Então, estava muito barato a nosso real estava mais forte em relação ao dólar, comprar dólar e ir para a Argentina lá. Só essa balança mudou. O Milei, ele pôs algumas medidas bastante retracionistas lá na Argentina para poder sair daquele círculo virtuoso de inflação, e essas medidas começaram a fazer efeito. E isso aconteceu. Fez o peso a mais valorizado perante o real. O real ainda é mais valorizado, mas diminuiu essa diferença. Então, um peso lá mais valorizado do real, fica muito mais barato eles converter peso em dólar e vir gastar os pesos deles aí no Brasil. Por isso, as praias encheu, como há muito tempo não enchia. Por isso, os produtos estão ficando mais barato para eles vir comprar. Então, isso é irritante, porque a gente vê, e foi bem rápido, foi de 2 anos para cá, e teve essa mudança. Então, toda moeda que você tem internacional, ela vai estar baseada no dólar. Tanto e tem uma coisa, a gente fala na economia, e é o âmbito do Big Mac. É saber quanto é de verdade um Big Mac no Japão. É só você ver lá quanto está o Big Mac no Japão, fazer a conversão de ien para dólar e fazer essa mesma conversão de dólar para real. Você vai saber ler e parar. É uma forma, se você não tiver informação nenhuma no mundo de quanto está a cotação do dólar, mas se você estiver na porta do McDonald's, você consegue fazer essa conversão. A moeda de conversão é o dólar. Então, quando as moedas estiver mais valorizada perante o dólar e outra, o poder de consumo naquele país vai estar maior em prol do outro. Aí, eu vou com o Diego aqui, só para fazer um bate-papo com o Diego agora aqui. Quando a coisa acontece, gera o quê? Oportunidade para as empresas. O que elas devem fazer? E agora? O que elas devem fazer? O que elas devem fazer? Não vou dar essa resposta, não. Vou deixar para o aluno vir aqui descobrir. E eu só quero fortalecer, olha, o poder da marca. Se eu desconheço quanto é o dólar, eu vou basear num produto de uma marca mundial, que é o McDonald's. O McDonald's, né? Para eu fazer essa conta. Então, assim, a gente estuda aqui na comunicação brand, né? As crises, né? Dentro tanto do digital quanto do offline, né? O digital magnet, né? Então, olha a crise econômica, tanto que ela respalda ali no fortalecimento de uma marca, no fortalecimento de um produto. E é bem interessante essa sinergia entre as áreas de negócio. E o poder do dinheiro, gente, só aproveitando aí para falar, o quanto o poder da moeda do dinheiro é importante. Vou contar uma historinha para vocês aí. Imagina, professor Jean, você está viajando, indo lá para o Natal visitar seus parentes lá, e você fica muito cansado durante o seu dirigindo, você fala assim, não, eu vou dormir numa cidadezinha aí. E essa cidadezinha, cidadezinha de prefeitura, sabe? E todo o dinheiro dela é do serviço público. Ela não tem uma empresa, ela não tem... Tem muitas cidades em Goiás, é dessa forma. Então, você para no hotel lá e fala assim, quanto é a pernoite do hotel para me descansar? O dono do hotel fala assim, é R$100. Aí você fala, tá, eu vou subir lá em cima, se eu gostar do quarto, eu fico. Senão, eu pego e vou embora. Você dá os R$100 para ele. Você está em recessão, o país está em recessão, ali a moeda está fraca. Ele pega esses R$100, Diego, acreditando o Jean vai ficar lá em cima, vai lá na padaria, e é onde serve o café da manhã para ele, e paga os R$100 ele estava devendo na padaria. O cara da padaria lembra que estava devendo o cara do açougue, pega os R$100, paga o cara do açougue. O cara do açougue lembra que estava devendo R$100 para a diarista dele de uma diária e fez, paga os R$100 para a diarista. A diarista lembra que uma filha dela veio visitar ela, a casa dela estava cheia e a filha ficou no hotel. Pega os R$100 e paga o dono do hotel ele estava devendo. Aí o Jean fala assim, não, eu não gostei do quarto, não, eu vou embora. Aí o dono do hotel devolve o dinheiro para o Jean, os R$100, e o Jean simplesmente vai embora da cidade. O simples fato dos R$100 do Jean circular durante 1 hora na cidade, todo mundo pagou todo mundo e o dinheiro nem lá ficou. E o dinheiro não ficou. Isso é importante quando você tem essa moeda e você vai, e por isso é importante a sua moeda ser forte. A moeda do país ser forte. Por isso, quando a gente fala assim, o dólar subiu bastante, aí a gente vê pessoas que não entendem economia e falam assim, mas eu não amo dólar. Quantas vezes a gente já escutou isso? Uhum. Mas o dólar mais alto faz o nosso dinheiro despencar e perder valor.
Com relação também com o que o Diego falou também, a questão do empreendedorismo. Né? O Brasil é forte no empreendedorismo. Na hora que isso acontece, que tem essa demanda para cá, de argentinos ou de outros povos que vêm para cá para nos visitar, fazer turismo, quantos empregos diretos e indiretos é gerado? Né? Que é o que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade. Por oportunidade. Né? A pandemia retratou muito isso, né? Exatamente isso. Então, assim, o leque de negócios que se abre, né, em função das decisões que são tomadas lá, seja na macroeconomia ou na microeconomia, gera oportunidades ou ameaças, e a gente precisa estar sempre preparado para poder tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas. E o empreendedorismo ele vem com a mola propulsora de funcionar esses novos negócios, gerar negócios, né? Gerar emprego e renda. Tanto que as micros e pequenas empresas contribuem bastante para o nosso país, né? Não é só as grandes. E aí, entrando no empreendedorismo, muitas vezes a gente abre o MEI. Olha aí o contador. Oportunidade para quem... Você ainda que não se inscreveu no curso de contabilidade, por exemplo, tem que se inscrever no curso de contabilidade. Porque um monte de gente que não tem escolaridade, mas que tem um mercado informal, precisa se regularizar e aí vai precisar de um contador pelo menos para abrir o MEI. Exatamente. Porque tem MEI não precisa de contador, mas pelo menos para abrir. E é a troca, né? Que é o que o Jean comentou aqui, ó. O dinheiro tem que circular. Né? Independente se ele vai ficar ali na cidade ou não, mas se ele tem que circular e todo mundo vai ter essa sensação que a economia está rodando. É só vocês verem, por exemplo, assim, o boom do empreendedorismo, ele geralmente acontece em crise. Você pode reparar, o país entra em crise, a pessoa perde o emprego ali, ela não pode... Aí ela vai para o informal. No informal, ela pega amor em alguma coisa, ela aprendeu a fazer ali, começa a empreender. Então, em fazer economia, a gente consegue determinar até as soluções para as externalidades no momento de crise. Então, se você for levantar uns dados aí, você vai ver quanto o MEI aumentou na época da pandemia, as pessoas perderam o emprego, ou na crise de 2008, o MEI foi criado mais ou menos nessa época para atender essas pessoas e ficaram desempregadas. Então, a gente tem quem faz ciências econômicas, para quem tem essa visão macro aí do todo, a gente tem uma facilidade maior de transformar crise em oportunidade. Aí você vê que, por exemplo, no empreendedorismo, né, que você colocou, Diego, bem, e aí o cara que perdeu o emprego, como o Jean falou, né, uma recessão, o cara perdeu o emprego, e agora, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou gerenciar as minhas contas? É imprescindível que quando ele vai abrir um negócio, ele entenda de custos. Como é que eu vou fazer bolo? Quanto é o custo do meu bolo? Aí, por lado do marketing, como é que eu vou atingir o meu mercado? Como é que eu vou definir meu público? Quem é meu público? E muitas vezes, esse cara que é empreendedor aqui, ele vai por necessidade ou por oportunidade, como o Diego falou. Então, você vindo aqui para a Unialfa, você vai aprender. Você vai aprender a calcular o custo, você vai precificar, que tipo de estratégia eu vou utilizar para divulgar ou na precificação do produto. Precificação, posicionamento, aí a gente vai trabalhar os 4 P's de uma forma muito mais ampla. O que são os 4 P's, a galera não sabe, não. Será que não sabe? Então vamos aqui. Produto, preço, praça e promoção. E muito mais. Exato, hoje são muito mais do que os 4, né, Diego? Eu tenho certeza que você trabalha com muito mais em sala de aula. E outra coisa que eu queria falar aqui com vocês é mais uma curiosidade. Seguindo essa linha aqui falando de empresas, mas enfim, saindo do lado de essas, né, micro e pequenas empresas, ou MEI mesmo, mas indo para outro tipo de empresa, enfim, que está muito em voga, né, que são essas startups. Eu queria saber, na perspectiva de vocês, que são de áreas diferentes aí da área de negócios, por que a gente vê tanta empresa, por exemplo, a Uber, né? Só um exemplo, mas tem várias outras que passaram muito tempo sendo essa mega empresa, uma empresa que já faz muito sucesso, conhecida de todo mundo, só que ela não dá lucro. Ela demora muito, muito, muito tempo. Como é que isso se sustenta? Como é que é a questão de uma empresa realmente valer tanto, mesmo não dando lucro? Acontece, elas abrem mercado na bolsa para valorização e todo o lucro dela, quando fala ela não dá lucro, é dizer ela não divide o seu lucro com os acionistas ou com os diretores, os donos. Então, ela opta por abrir o mercado cada vez mais. Então, por exemplo, ela deu 100 milhões de lucro no ano passado.
e ela vai reinvestir esses 100 milhões abrindo um outro mercado, por exemplo, olha, esses 100 milhões e atuando na Inglaterra. Esses 100 milhões eu vou investir ele para me abrir o meu mercado na Índia. Então, não é dizer ela não teve lucro, ela teve lucro, mas ela reinvestiu. Então, os acionistas ou as pessoas não tiveram. E assim é as de muitas outras. Então, elas têm, só ela opta por continuar a sua trajetória. Trajetória. Em relação a isso, as ações ficam cada vez maiores. Ela está dominando o mundo inteiro, então ela vai subindo cada vez mais. E mesmo que ela não desse lucro, se ela fosse vendida pelo glamour da marca, a marca, ela agora, tem fortalecimento da marca. Da marca. Ela ainda ganha como... Lá na Controbras nós chamamos de ativo intangível. Intangível, né? Ativo intangível. E aí, tipo, que é aquela pergunta, o quanto vale a Uber? O quanto vale a Coca-Cola? Quanto vale o McDonald's, né? Muitas vezes, pra gente do marketing, a gente fala assim, é intangível. É incontabilizado, mas aí a gente vai para finança, vai para economia, não, a gente sabe calcular aqui. Não, mas eu não quero colocar os bens físicos, né, os tangíveis. Não, na economia, eles sabem calcular lá o preço, colocam uma margem, né? Tanto que a gente vê valuation, né? Exato. A gente vê valuation. Tanto é, professor, por exemplo, o McDonald's, por exemplo, todo mundo acha que ele ganha muito dinheiro vendendo sanduíche. Não é? Não é. É imobiliário. O imobiliário é muito mais. Ele vai vender franqueado, aí fala assim, ó, você só pode montar nesse lote. Ela foi lá e comprou o lote antes e aluga. Então, são coisas assim, você vai estudar economia a fundo, você vai ver, e nada é da forma que parece. Sempre é pensado, sempre é estudado. Você nunca vai ver, por exemplo, muito raramente, você vai ver a 99 ir para um lugar onde não tenha Uber. Ou você nunca vai ver um Burger King indo para um lugar onde não tem McDonald's. Essas empresas centrais vão, abre o mercado, se gasta muito dinheiro fazendo ali um marketing, fazendo o público-alvo, o melhor lugar de pôr, e vai. Aí abre o McDonald's. Passa 3 meses, vem o Burger King e não gastou nada com isso, porque se o McDonald's pôs, é um lugar bom para me pôr também. Só o Burger King é a segunda marca. Então, se ela entender, ela vai ser a segunda marca, ela ganha, às vezes, até mais dinheiro do que a primeira, mas aí o professor de marketing, ele vai poder... Então, ótimo. E aí eu vou trazer, gente. Tem um post, né? Caso vocês aí me queiram depois me seguir na rede social, eu trago exatamente um post fazendo esse paralelo, né? O poder do 3. Né? Muitas vezes você tem lá... Eu tô vivendo isso lá no meu bairro. Tem uma farmácia e aí abriu 2 farmácias de frente uma para a outra. E aí você fala, gente, mas parece que o mercado não está saturado. Né? A gente que é consumidor, a gente olha, mas não faz sentido. Né? Uma farmácia já nos atende, mais 2. E aí a primeira farmácia, ela fica preocupada, fala, nossa, então eu vendo, sei lá, 3 anadores. E agora eu vou ter que... Cada farmácia vai dividir, vou pegar esses 3 anadores, cada uma vai vender uma. Não. Aí na hora que abre, cada uma vende 3. O mercado parece que sobressai. Né? Então, não tenha medo do seu concorrente. Essa é a dica que eu vou te dar hoje. Muitas vezes, seu concorrente vai fazer aumentar o seu target, né? O seu ticket. Vou até te dar uma outra dica aí do 3. É o seguinte, essa vai servir para você, quando você for no cinema de novo, você não se enganar. Da pipoca. Do refrigerante ou da pipoca. É o que eu ia chegar. Você está estragando meu post. Meu não, post então eu vou até deixar o Diego falar. Ele tem muito mais autoridade. Eu ia falar Mas é bom você falar da sua visão econômica, né? Então, porque a gente tem dentro da psicologia, né? Dentro do neuromarketing, o poder do 3. Tem essa razão. Eu não entrei aqui, até por questão do tempo, mas lá no post está bem explicado. Mas eu quero a sua visão. Agora eu que fiquei curioso. A sua visão econômica. O nome financeiro é do seguinte. Ele não é vender nem o menor e nem o maior. Ele é vender o do meio, é mais lucrativo para ele, financeiramente. Então, ele põe lá um bem pequenininho de R$8, um médio de 17 e um grande de 21. A intenção não é vender nem o pequeno nem o grande. A intenção, você pensou o seguinte, não, R$8 nesse pequenininho, para o 17, tá caro. Não, mas esse de 21 é muito exagerado pelo de 17. Aí eu vou no de 17. Se o cinema vender só de 21 e de 8, não vai dar a mesma lucratividade. Só ele põe mais 2 opções para você, para poder fazer e você ache o máximo possível, dando a maior lucratividade para ele. Isso não acontece só no cinema, não. Todo lugar que você vai. Se você tem 3 opções, você pode saber. Se você matricular a gente aí, você nunca mais vai perder dinheiro em relação a isso. E não só isso, todas as vertentes de negócio. É importante que você falou da questão da viabilidade, José, que nenhum empresário ele vai constituir um negócio se ele não ter feito cálculo antes. Você ter chamado um economista para criar os cenários possíveis, pessimista, otimista, o mais provável. Ele vai ter uma equipe multidisciplinar de marketing
para estudar quem são as pessoas, né? De que maneira eu vou atingir o meu público-alvo, qual é a estratégia de precificação que eu vou utilizar, poder atingir o meu mercado. Será que eu vou abaixar o preço de venda para eu ganhar market share, depois eu equalizar com o mercado? E nós, Né? fazendo só um parêntese, nós que somos profissionais, além de ser acadêmicos, né? Somos profissionais de mercado, né? A gente vê muito isso, né? Não vamos longe, vamos ali na 44, né? O cara pega e fala assim, quanto eu vou cobrar dessa brusinha? Aí ele joga o markup na cabeça dele, eu quero ganhar 50% e coloca. Às vezes, o 50% que ele está ganhando em cima do produto, entre aspas, não paga as despesas operacionais. Então, mesmo você vindo, né, fazer essa formação aqui conosco, tudo, às vezes você não tem afinidade, empatia com determinada área, né? E isso te traz aí um respaldo de dar consultoria, né? Às vezes você tem seu colega, seu parente, seu vizinho, igreja, etc. Você fala, não, vem cá, me contrata aqui como consultor, né? Eu estou fazendo uma renda extra, que eu vou te ensinar a calcular um preço de um produto, ou criar um planejamento estratégico. Percebe-se que o campo é multi de trabalho, né? Não necessariamente você tem que ficar ali atrás da mesa, né? Você vê que o administrador ele tem várias áreas para poder atingir, né? E aí, quando eu vou na viabilidade, quando o empresário pensa em constituir uma empresa, você pode ter certeza que ele já calculou um fluxo de caixa descontado aí para 5 anos projetado. Ele já calculou, por exemplo, o período de recuperação do investimento dele, que é o payback. Mas lembrando que esse é o melhor cenário, né? Para ter sucesso, ele precisa fazer isso, né? Mas muita gente, eu sei que acaba faz o caminho inverso. Etapas. Exato, né? Aí é quando as coisas... Aí é com a dor que ele vai atrás da consultora. Isso. E eu lembro, nunca esqueço, eu tive um colega de faculdade que ele falava assim, ó, o problema dos brasileiros, dos empresários brasileiros, é único. Ele só procura consultor quando ele tá ruim da perna. E aí você Principalmente o financeiro. Aí olha que loucura. Você concorda comigo? Se você já tá ruim da perna, você não tem dinheiro em caixa para pagar um consultor? Aí como é que você paga um consultor bom? Porque, teoricamente, um consultor bom, ele custa mais, né? Aí você contrata um consultor meia boca. E o resultado vai vir meia boca. Então, a consultoria, ela tem que ser sempre. Não é só quando o cenário tá ruim. Principalmente quando o cenário tá bom, que é a oportunidade de você crescer ainda mais. Eu queria... O pessoal, Ju, só para finalizar, o Jean, para entender, é o seguinte, a gente fala, aí eu gosto muito, principalmente nas minhas aulas, de dar um exemplo prático, e você vive, para você entender. Eu falo o seguinte, as empresas entram em recessão, as empresas, elas quebram onde não procuram. Todos nós já ouvimos falar da ela máxima, e uma empresa sobrevive, 70% das empresas quebram em 2 anos. É só as outras que sobressaem. Menos de 5 anos já estão... menos de 5 anos. Aí você leva em consideração o seguinte, nem sempre é nesses 2 anos, é porque o governo ele não tem acesso a antes dela abrir no mercado, antes dela ter um contador. Então acontece, a pessoa, ela dá conta de ser empreendedora de fundo de quintal. Ela pega uma blusinha lá, faz a confecção, vende sem imposto, compra sem imposto, ela dá conta. Esses 2 anos, ele começa a contar a partir do momento e você entra no mercado formal. Aí você pensa assim, não, eu dei conta de montar minha marca sem a ajuda de ninguém, sem um administrador, sem um contador, sem um economista. Na hora que você começa a lidar um imposto, na hora que você começa a lidar um mercado, na hora que você começa a lidar com externalidades e você não sabe como agir, e se você continuar nessa, não, eu dou conta sozinho, são as que quebram. As que sobressaem, elas e tem o administrador, o contador, o economista para te orientar ali da melhor forma possível dentro do mercado. O mercado, ele é difícil. No Brasil ainda... Tão cruel que o Diego falou assim, porque quando o cara vai abrir aqui um cachorro quente, eu vi isso também lá em Natal. O cara abria aqui, o outro já abria, o outro abria. Aí o cara fala assim, como é que eu vou precificar, que eu não sei, o meu cachorro quente? Aí ele faz a média. Cara, dos preços de concorrente. Quanto que cada concorrente está cobrando? Nossa, o que o Diego falou aqui é o que mais acontece. E aí o custo é diferente. Né? O meu aluguel é mais caro, o meu profissional é mais caro. E como você vai pôr o mesmo preço? Exatamente. E eles não param para entender isso, Josiane. É imprescindível que você tenha essa... Porque assim, então calculando o padrão... Para você saber já tá no padrão. Para você saber a variabilidade do preço, se está muito mais pro preço maior, pro menor, e tentar achar o equilíbrio. Agora, assim, quando você fizer isso, né, pelo preço médio praticado no mercado,
Pô, faça as contas, vê se paga. Porque muitas vezes assim, pô, eu vendo. Eu não vejo dinheiro. E não vejo dinheiro. Claro. Quando a pessoa vê um setor, tem 20 anos ali na comunidade lá, e fala assim, não, eu vou montar uma padaria lá, e não tem nenhuma padaria no setor. Aí eu não contrato área de marketing para fazer a viabilidade ali do negócio. Aí a pessoa é tão inocente, ela imagina, bicho, se existe um setor com 20 anos e não tem uma padaria ali, você não inventou a roda. É porque alguém já pôs a padaria ali e não deu certo. Não deu certo, aí verdade. o público lá não gosta de padaria, gosta de comprar o pão no supermercado, ela vai para outro lugar. Uma coisa aconteceu. E quem vai poder falar isso para você é o cara que faz fez o a pesquisa de mercado, né? pesquisa de Ou mercado. porque tinha empresário que realmente não Não fazia era? as contas e não dava conta de manter o negócio. Alguma coisa sempre vai ter. Você nunca vai inventar a roda no mundo hoje em dia. Você tem que entender aonde você está entrando, você tem que saber fazer conta, você tem que entender de mercado e você tem que ter poder de fala. Não. E esse poder de fala só vem um curso superior, viu, gente? Você pode ser bom em qualquer coisa. Verdade. Você pode ser o melhor administrador do mundo, mas se você não tiver um diploma de administrador, você não vai ter poder de fala perante a sociedade. Isso é muito importante a gente saber. A pessoa fala assim, não, eu vou fazer um curso de finanças ali, mas eu vou fazer um curso de 12 horas na internet. Você não é uma área de finanças, você pode entender tudo, mas na hora a pessoa hoje você é formado em então? Não, eu sou autodidata. A pessoa não vai investir em você. Pensa nisso e fazer faculdade é a melhor solução ainda. Você tem a instituição ali e valida, você ter a sua profissão, você ter ali o seu diploma, é bastante importante no mercado hoje em dia, sobretudo nos negócios, marketing, enfim. Diego me fez lembrar uma coisa aqui, José, que é uma coisa que todo negócio deve ter, que é o plano de negócio. E que muitos empresários elaboram, eles vão em algumas instituições, eu não vou dizer aqui o nome, faz o projeto e bota dentro da gaveta e esquece. Pô, ali é um plano. Tem um plano de marketing, tem um plano financeiro, tem um plano de RH, tem um plano administrativo. A maioria faz só porque o banco pede na hora de pedir dinheiro É emprestado, porque aí vai ele só faz dar pro de banco e crédito. depois guarda e não adianta nada. Cara, mas... Aí vai hebrar e devendo o banco ainda. Exato, o que acontece? Você tem um crédito, abriu a empresa, calculou a viabilidade, você sabe que lá uns 3, 4 anos vai recuperar. Sim, mas o dia a dia, Porque mês o a cenário mês, vai mudar. a atividade, porque o cenário vai mudando. Exato. E, Aí as variáveis microeconômicas interferem no negócio. Exato. Então, o Aí nosso uma taxa alunado Selic e aumenta 2% de uma vez, Interfere. quebra o negócio do cara. hoje, e o cara não sabe por que foi. E a gente não sabe quanto que vai subir ou baixar a taxa Selic. Isso depende de uma ilha do Japão. Se dá um tsunami numa ilha do Japão, é produtora de microchip, o mundo inteiro começa a desandar. Exato. Exatamente. E eu sei que a conversa está muito boa, mas a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu queria que cada um falasse aqui, de uma maneira breve, né? A gente, sobre cenários e tendências para as áreas de cada um. Então, como é que vocês enxergam essa área aí nos próximos anos, a importância desse profissional? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado logo, né, iniciando, que o profissional hoje, eu acho que serve para os demais colegas, é essa multidisciplinaridade. Você tem que ser especialista, sim, mas você não pode fechar os olhos para as demais áreas. Né? Tá aí todo mundo falando de IA, né? Inteligência artificial vai tomar emprego de muita gente. Ok, será que vai tomar? Vai tomar, sim, algumas cadeiras. Só que, em contrapartida, abre outras oportunidades de novas cadeiras. Então, assim, acho que a dica da área da comunicação é isso. Você especializar mais e mais, porque hoje o mercado quer uma pessoa especialista, porém multifacetado. O que é isso? Ele é bom em design, mas ele tem que ser bom em copy, bom em storytelling, bom em gerir pessoas, a usar as ferramentas, né? Então, acho que essa é a dica minha dentro da comunicação hoje para os profissionais da comunicação. A economia ela é a ciência e estuda a escassez. Existe uma máxima e nunca vai ter tudo para todo mundo. Então, aquela pessoa que sabe aonde uma região precisa de algo e está escasso e leva essa escassez para lá, ela vai conseguir sobressair no mercado. Na ciência econômica, a gente estuda muito isso. Estuda muito externalidades, a gente estuda muito conflitos, a gente estuda muito resolução ali de conflitos. Estudamos muito o mercado futuro baseado no que já aconteceu e as coisas se repetem em formas diferentes. Então, sem puxar a sardinha para o meu lado e para a minha profissão, eu vou deixar um desafio para vocês aí. Vejam os 5 empresários mais ricos do Brasil
e veja quais são as profissões dele. Dos 5, pode bater lá, os Batista, economista, o do Pão do Açúcar, economista, Paulo Guedes, economista. Então, se vocês tiverem dúvida em qual curso fazer, e se a sua intenção é gerir conflitos e ganhar dinheiro, vem com a gente aí para o Ciências Econômicas da Unialfa. E exemplo bom a gente tem demais nas Ciências Econômicas. Obrigado. É desafiador, né? Isso no mercado de trabalho, como a Josiane colocou, né? Em função da tecnologia, mas a tecnologia vem para ajudar, né? Porque a decisão, o feeling, é seu, administrador. Nós aprendemos marketing, finanças, gestão de pessoas, como gerir conflitos, como o Jean colocou, né? A parte mercadológica, a parte da logística, como é que o meu produto vai chegar, né? Como é que eu vou ter feedback do meu cliente com relação ao meu produto, ao meu serviço. Então, o administrador hoje, cara, ele é essencial para as empresas. Nós temos a capacidade de lidar com tudo. E uma coisa que eu percebo muito na minha vida profissional, principalmente, sem ser acadêmica, fazendo mercado, todo dia é algo diferente que acontece. Porque o cenário muda. A projeção do cenário econômico mudou, a gente tem que refazer todo o plano de ação nosso, né? Seja na marketing, seja nos recursos humanos, porque a dinâmica sempre tá mudando dentro das organizações. A gente precisa ter esse feeling. E as pessoas, nesse contexto geral, a gente tem que ter a habilidade de gerir pessoas. A gente saber a hora de... aquele funcionário ali, eu posso esticar um pouco, ele vai me dar um bom desempenho. Já naquele funcionário, eu tenho que ir com calma. A gente aprende essa habilidade, né? Na parte de contabilidade também, pessoal, hoje, qualquer empresário que tem empresa hoje, né, que é empresário, ele precisa ter um contador. E o contador hoje, ele não fica só dentro do escritório, Diego ou Jean. Ele precisa entender de economia, ele precisa entender de marketing. Como é que eu vou vender o meu serviço, Josiane, para o mercado, se ninguém me conhece ainda? E o contador hoje, você pode ser para um auditor fiscal, você pode ir para a área de contabilidade tributária, fiscal, pessoal. Então, inúmeras possibilidades para o contador hoje também tem. Então, se você não fez matrícula ainda, vem para a Unialfa aqui fazer matrícula agora. E até um diferencial nosso, né, o professor Jean, você falou para a gente, as nossas matérias, por exemplo, administração, economia e contábeis, até a metade elas caminham juntas. Então, cada um vai aprender o que é melhor da outra área. O administrador vai entender de economia, o contador vai entender de administração, o economista vai entender dos outros dois. Então, a gente tem ainda esse leque e você vai sair um diploma superior, mas conhecimento de várias outras matérias. Que é o que o Diego falou. O funcionário hoje, muito disciplinar. Eu não posso apenas fazer uma única coisa. Eu tenho que ter uma visão muito holística do que está acontecendo dentro da organização para que eu possa, na hora certa, atingir, vamos por aqui. O caminho é esse. Até nas reuniões estratégicas, né, de conselho, você que está ali dentro da sua área do marketing pode contribuir com outras áreas, né? Porque são departamentos meios. Exatamente. Bom, o que eu posso falar, né? Vem para a Unialfa. Nós estamos com matrículas abertas, estamos com o vestibular aberto. Para você que se interessou e quiser entrar em contato, todos nós estamos à disposição. Pode deixar sua pergunta aqui nas redes sociais, que nós iremos responder. Se você quiser conhecer a Unialfa aqui, vem conhecer, vem tomar um café com a gente também. E nós estamos aqui ansiosos para encontrar vocês nas nossas salas de aula. Enfim, queria agradecer o bate-papo com todos aqui, adorei recebê-los. E para quem estava aqui nos acompanhando, continue acompanhando as nossas novidades. O AlfaCast está com muita novidade por aí. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Valeu, gente. Valeu.